O sol ardia forte no subúrbio do Rio de Janeiro, onde um campinho de terra batida, cercado por muros descascados e redes improvisadas, pulsava com a energia de um torneio comunitário para crianças pobres. A poeira subia em nuvens douradas a cada chute, e o som dos tambores improvisados misturava-se aos gritos de incentivo das famílias amontoadas nas arquibancadas de madeira. Era um dia de festa, mas também de esperança, porque aquele torneio, chamado Gol de Vida, dava às crianças da favela uma chance de sonhar além das vielas estreitas e dos perigos que espreitavam à noite. Entre a multidão, um homem passou despercebido. Ele usava uma camiseta preta desbotada, um boné de aba reta puxado sobre os olhos e um short de tactel que já vira dias melhores. Nos pés, tênis gastos, com cadarços desamarrados, pareciam contar histórias de longas caminhadas. Carregava uma mochila surrada jogada sobre um ombro e seu jeito calmo, quase invisível, fazia com que ninguém reparasse nele. Ninguém, exceto as crianças que corriam pelo campo, porque, para elas, qualquer adulto ali poderia ser um olheiro, um treinador ou apenas alguém que as fizesse sentir vistas. Mas aquele homem não estava ali para ser notado. Ele estava ali por um menino, um único menino chamado João, de 15 anos, que um dia esteve tão perdido que quase não voltou. O homem era Ronaldinho Gaúcho, o mago da bola, o rei do sorriso fácil e dos dribles impossíveis. Mas ali, naquele campinho, ele não era nada além de um estranho com um propósito. O torneio Gol de Vida não era só um evento esportivo. Era um refúgio, um espaço onde crianças que enfrentavam a fome, a violência e o abandono podiam correr atrás de uma bola e, por algumas horas, esquecer o peso do mundo. Ronaldinho sabia disso melhor do que ninguém. Ele cresceu em Porto Alegre, em campos parecidos, onde o futebol não era só um jogo, mas uma linguagem, uma forma de falar com o coração quando as palavras falhavam. Por isso, há anos, ele financiava o torneio em segredo, pagando por bolas, uniformes, chuteiras e até a pintura das linhas tortas do campo. Ele nunca quis um banner com seu nome, nunca pediu um microfone para se apresentar. Queria apenas que as crianças jogassem, que sentissem o mesmo fogo que ele sentiu quando era um menino magrelo com um sonho maior do que o mundo. Mas ali, naquele dia, ele não parecia um benfeitor. Parecia apenas um cara qualquer, talvez um pai, talvez um curioso, talvez alguém que não deveria estar ali. E foi exatamente isso que Carlos Mendes, o treinador local, pensou quando o viu. Carlos era um homem de meia idade, com a pele queimada pelo sol e uma postura rígida que denunciava anos de disciplina. Ele organizava o torneio com mão de ferro, garantindo que tudo corresse como planejado. Para ele, o Gol de Vida era mais do que um evento. Era uma missão. Ele conhecia cada criança pelo nome, sabia de onde vinham, o que enfrentavam em casa, mas também era desconfiado, especialmente com estranhos. Quando viu Ronaldinho encostado na grade da arquibancada, com a mochila jogada aos pés e o boné cobrindo metade do rosto, algo nele se acendeu. Quem é esse cara? Pensou. Não havia credencial no pescoço dele, nenhum distintivo de treinador ou patrocinador. Carlos segurava uma prancheta com a lista de convidados, pais, voluntários, alguns ex-jogadores locais, e aquele homem não estava lá. Ele atravessou o campo com passos firmes, o apito pendurado no pescoço balançando a cada movimento. A multidão abriu espaço porque Carlos não era só um treinador. Ele era a lei naquele campinho. "Ei, você!" gritou Carlos, apontando para Ronaldinho. O tom era cortante, alto o suficiente para fazer algumas cabeças se virarem. Ronaldinho levantou o olhar, mas não se moveu. "Esse lugar é reservado para quem faz parte do torneio. Quem é você? Tá na lista?" A voz de Carlos era uma mistura de autoridade e desprezo. Ele estava acostumado a lidar com curiosos, às vezes até com bandidos que tentavam se infiltrar nos eventos comunitários. Para ele, Ronaldinho, com sua roupa simples e sua postura relaxada, parecia um problema em potencial. Ronaldinho tirou as mãos dos bolsos, mas não respondeu de imediato. Ele olhou para o campo, onde João, o menino que ele viera ver, aquecia com os outros garotos, o rosto iluminado por um sorriso que não existia 2 anos atrás. "Eu vim por causa do João", disse Ronaldinho, a voz baixa, quase engolida pelo barulho da torcida. Carlos riu, um riso seco, sem humor. "João? O moleque do time azul? E o que você é dele? Pai? Tio? Ou só mais um que acha que pode aparecer aqui e fingir que é importante?" A multidão ao redor começou a prestar atenção. Algumas mães cochichavam, apontando para o homem de boné. Crianças pararam de chutar a bola para olhar. Carlos, sentindo os olhos sobre ele, decidiu dobrar a aposta. Ele pegou uma garrafa d'água que segurava
e, num gesto teatral, jogou o conteúdo na direção de Ronaldinho. A água respingou na camiseta dele, escorreu pelo peito e pingou na terra seca. Um silêncio pesado caiu sobre o campinho. Até o som dos tambores pareceu hesitar. Ronaldinho piscou, mas não recuou. Ele limpou uma gota que escorria pelo queixo e olhou para Carlos, não com raiva, mas com uma calma que parecia desarmar o momento. Eu não vim causar problema, disse ele, ainda baixo. Só vim ver o João jogar. Carlos, porém, não estava disposto a ceder. Ele deu um passo à frente, o dedo apontado como uma arma. Você não tá na lista, cara. Não tá na lista, não entra. E se não sair agora, eu chamo a segurança. Ele levantou a mão como se fosse chamar alguém, mas seus olhos buscavam a multidão, querendo a validação dos outros. Ronaldinho não se mexeu. Ele olhou para o chão por um instante, como se estivesse pesando o que fazer. Não era a primeira vez que o julgavam pela aparência. Ele já tinha sido o menino pobre que ninguém levava a sério, o jogador que diziam que não duraria por causa do jeito descontraído. Mas ali, naquele campinho, a dor era diferente. Aquele lugar deveria ser um santuário, um espaço onde ninguém precisava provar quem era para ser bem-vindo. Ele respirou fundo e disse, mais firme dessa vez. Eu faço parte do Gol de Vida. Não sou novo aqui. Pergunte ao João. Carlos riu de novo, agora com um tom de deboche. Faz parte? Você? Olha pra você, cara. Parece que saiu de um bar e caiu aqui por engano. O que você é? Um treinador de araque? Um olheiro que nunca jogou bola na vida? As palavras de Carlos eram como facas, cortando não só Ronaldinho, mas o espírito do torneio. Algumas pessoas na multidão começaram a murmurar, desconfortáveis. Um voluntário, um rapaz magro com uma camiseta do Flamengo, tentou intervir. Calma, Carlos, deixa o cara explicar. Mas Carlos o ignorou. Ele estava no comando, e ninguém ia questionar sua autoridade. Do outro lado do campo, João terminava o aquecimento. Ele era um garoto magro, com pernas longas e um jeito de correr que lembrava um jovem Ronaldinho, cheio de ginga e liberdade. 2 anos atrás, João era outra pessoa. Ele vivia nas ruas, perdido no vício, roubando para sobreviver. Uma noite, sentado num beco com uma garrafa na mão, ele pensou que não havia mais volta. Foi quando Ronaldinho apareceu. Não com promessas, não com dinheiro, mas com uma bola. Ele sentou ao lado de João, chutou a bola para ele e disse, se quiser, joga comigo. Se não quiser, eu fico aqui mesmo. Eles jogaram até o sol nascer, e pela primeira vez em meses, João sentiu que alguém o via, não como um problema, mas como um ser humano. Ronaldinho o levou para o Gol de Vida, pagou por sua reabilitação, deu a ele um par de chuteiras novas. Nunca pediu nada em troca, nem mesmo que João soubesse seu nome. Agora João estava ali, pronto para jogar o torneio, com um brilho nos olhos que dizia que ele havia encontrado um caminho. Quando João viu a confusão na arquibancada, ele parou. Seus olhos encontraram Ronaldinho, e o mundo pareceu desacelerar. Ele largou a bola, ignorou o chamado do treinador e correu em direção à grade. Seu Ronaldo! Gritou ele, a voz cheia de espanto e gratidão. A multidão congelou. Seu Ronaldo? As palavras ecoaram e cabeças se viraram. Carlos franziu a testa, confuso. Você conhece esse cara? Perguntou ele, a voz agora menos segura. João não respondeu diretamente. Ele parou na frente de Ronaldinho, o peito subindo e descendo com a respiração acelerada. O senhor veio, disse João quase sem acreditar. Eu não sabia que o senhor vinha. Ronaldinho sorriu, aquele sorriso largo que já encantou estádios lotados. Eu prometi que vinha te ver jogar, não foi? A simplicidade da resposta desarmou a tensão, mas também acendeu uma faísca de curiosidade na multidão. João virou-se para a multidão, a voz tremendo, mas cheia de convicção. Esse homem aqui, começou ele apontando para Ronaldinho, ele me tirou da rua. Ele pagou por tudo isso. Ele fez um gesto amplo indicando o campo, as crianças, os uniformes novos, as bolas, as chuteiras, o torneio todo. Foi ele. Ele é o Gol de Vida. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Carlos deixou a prancheta escorregar das mãos, o rosto pálido. Ronaldinho? Murmurou ele, como se o nome fosse um feitiço. Do fundo da arquibancada, um homem mais velho, com uma camisa do Botafogo desbotada, levantou-se. Era Zé Roberto, um ex-jogador local que conhecera Ronaldinho nos tempos de juventude. É ele mesmo, disse Zé, a voz firme. Ronaldinho Gaúcho, o cara que nunca esquece de onde veio. Ele tá fazendo isso há anos, e vocês nem sabem. A multidão explodiu em murmúrios.
Mães puxaram os filhos para mais perto, apontando para Ronaldinho. Crianças gritaram seu nome, como se ele fosse um super-herói saído de um gibi. Carlos recuou, o rosto vermelho, a arrogância desmoronando. Ele tentou dizer algo, mas as palavras morreram na garganta. Ronaldinho, no entanto, não olhou para ele. Ele colocou a mão no ombro de João e disse: Vai lá, moleque. Mostra o que você sabe fazer. João assentiu, os olhos marejados, e correu de volta para o campo. A torcida, agora em pé, aplaudiu, não só por João, mas por algo maior, algo que Ronaldinho representava. A bondade que não precisa de holofotes, a força que vem de quem escolhe ficar quando todos os outros vão embora. Enquanto João entrava em campo, Ronaldinho sentou-se na arquibancada, no canto mais afastado, a mochila aos pés. Ele tirou o boné, deixando o rosto à mostra pela primeira vez. Algumas pessoas tentaram se aproximar, mas ele apenas sorriu e fez um gesto para que ficassem onde estavam. Ele não queria ser o centro das atenções. Queria apenas ver João jogar, ver o menino que quase se perdeu encontrar seu lugar no mundo. No campo, João pegou a bola, driblou 2 adversários com uma ginga que parecia tirada de um vídeo antigo de Ronaldinho e chutou. A bola voou perfeita e acertou o canto da rede. O campinho explodiu em aplausos. Ronaldinho bateu palmas, o sorriso mais largo do que nunca. Naquele momento, ele não era o craque, o campeão mundial, o homem que fez o mundo se curvar com sua magia. Ele era apenas Ronaldo, o cara que acreditava que uma bola e um pouco de tempo podiam mudar tudo. Carlos, ainda atordoado, sentou-se na beira do campo, a prancheta esquecida. Ele olhou para Ronaldinho, agora cercado por olhares de admiração, e sentiu o peso do que havia feito. Ele sempre achou que proteger o torneio significava manter a ordem, expulsar quem não se encaixava. Mas agora via que, ao julgar Ronaldinho, ele havia traído o espírito do gol de vida. Ele queria se desculpar, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ele observou o jogo, e pela primeira vez viu as crianças não como jogadores, mas como histórias, como vidas que alguém como Ronaldinho escolheu salvar. O apito soou, marcando o fim do primeiro tempo, mas o campinho ainda vibrava com uma energia nova, uma energia que Ronaldinho trouxe sem dizer uma palavra. E enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja, todos ali sabiam que aquele dia não seria esquecido, porque um homem com uma mochila surrada e um coração imenso mostrou que o verdadeiro gol não é o que entra na rede, mas o que muda uma vida. O sol já havia se posto no subúrbio do Rio de Janeiro, mas o campinho do torneio Gol de Vida ainda parecia vibrar com a energia do dia. As luzes improvisadas, penduradas em postes tortos, lançavam sombras longas sobre a terra batida, onde algumas crianças insistiam em chutar a bola mesmo após o apito final. A multidão, que horas antes explodira em aplausos para Ronaldinho Gaúcho, agora se dispersava lentamente, carregando nos olhos uma mistura de espanto e reverência. O que acontecera ali não era apenas uma cena de humildade de um ídolo do futebol. Era uma faísca, algo que, sem que ninguém percebesse de imediato, estava prestes a se espalhar como fogo em mato seco. Ronaldinho, o homem que entrara no campo como um estranho e saíra como um símbolo, não ficou para receber os elogios. Ele pegou sua mochila surrada, ajeitou o boné na cabeça e caminhou para fora do campinho, passando pelo portão enferrujado sem olhar para trás. Mas a história que ele deixou para trás não pararia ali. Ela ganharia vida própria, viajaria por ruas, favelas e telas de celular, e mais importante, mudaria o jeito como as pessoas viam umas às outras. Não porque Ronaldinho era famoso, mas porque ele escolheu ser presente, Senzela ser aquele que fica quando todos os outros vão embora. Enquanto as últimas famílias deixavam o campo, um menino de uns 12 anos, com uma chuteira rasgada e o uniforme do torneio manchado de terra, correu até um grupo de amigos. Ele segurava o celular da mãe, os olhos brilhando como se tivesse descoberto um tesouro. "Olha isso!" gritou mostrando a tela. Era um vídeo tremido, gravado por alguém na arquibancada durante o momento em que João, o jovem jogador, revelou que Ronaldinho era o financiador do Gol de Vida. No clipe, a câmera capturava o instante exato em que Carlos, o treinador, deixava a prancheta cair, o rosto pálido de vergonha, enquanto a multidão se levantava, não para aplaudir um craque, mas para honrar um homem que dava sem pedir nada em troca. O vídeo terminava com João correndo para o campo, driblando com uma ginga que parecia herdar a magia de Ronaldinho e marcando um gol que fez o campinho tremer. A legenda era simples. Ele não precisava, mas ele ficou. Você não viu ele. Em poucas horas, o vídeo já tinha milhares de visualizações, compartilhado por mães, tios, jovens jogadores
e até por alguns perfis de times amadores. Mas o que ninguém esperava era que aquele clipe tão cru e despretensioso se tornaria o estopim de algo muito maior. Na manhã seguinte, o Rio acordou com a história de Ronaldinho em todas as conversas. Nos pontos de ônibus, nas padarias, nas filas do mercado, as pessoas falavam sobre o homem que, mesmo sendo um dos maiores jogadores do mundo, escolheu aparecer sem alarde, sem camisa de patrocinador, sem câmeras contratadas. "Você viu o vídeo?" perguntava uma mulher a outra enquanto comprava pão. "Eu achei que era montagem, mas é ele mesmo, o Ronaldinho, pagando tudo para as crianças da favela." No WhatsApp, grupos de bairro trocavam mensagens frenéticas, compartilhando não só o vídeo, mas também histórias de outros Ronaldinhos, pessoas comuns que, sem pedir reconhecimento, faziam a diferença. Um motoboy postou sobre um vizinho que consertava bicicletas quebradas para os filhos de catadores. Uma professora compartilhou a história de uma colega que dava aulas de graça para adolescentes que não podiam pagar cursinho. E em um grupo de jogadores amadores alguém escreveu: "A gente treina para ser o melhor, mas o Ronaldinho mostrou que o melhor é quem ajuda sem querer troféu." A hashtag "Você não viu L" começou a aparecer em outras cidades. São Paulo, Salvador, Recife, cada post trazendo uma nova história de bondade silenciosa, de gente que, como Ronaldinho, escolhia ficar ao lado de quem precisava. Enquanto a internet fervilhava, Ronaldinho estava a quilômetros dali, em outro campinho, este na Baixada Fluminense. Era um lugar ainda mais humilde que o do torneio, com redes furadas e uma arquibancada que não passava de alguns bancos de concreto rachados. Ele chegou cedo, antes mesmo dos jogadores, carregando uma sacola cheia de bolas novas e um pacote de meias esportivas. O treinador local, um homem chamado Seu Jorge, o reconheceu imediatamente, mas Ronaldinho levantou a mão, pedindo silêncio. "Não conta pra ninguém, tá? Vim só ajudar os meninos", disse, com aquele sorriso que parecia desarmar qualquer formalidade. Seu Jorge assentiu, ainda meio atônito, e o deixou trabalhar. Ronaldinho passou a manhã distribuindo as bolas, amarrando os cadarços das chuteiras de crianças que nunca tinham tido um par novo e jogando pelada com eles. Ele não dava passes perfeitos nem fazia dribles de comercial. Apenas ria, deixava os meninos roubarem a bola e caía na gargalhada quando alguém tentava imitar sua ginga. Para aquelas crianças, ele não era o campeão do mundo ou o rosto de propagandas milionárias. Era o tio do boné, o cara que parava para ouvir quando elas contavam sobre a escola, sobre as brigas em casa, sobre os sonhos que pareciam grandes demais para caber na vida que conheciam. Numa pausa, uma menina de uns 10 anos, com tranças apertadas e uma camiseta do Flamengo 2 números maior que ela, se aproximou. "Tio, por que você dá tanta coisa pra gente?" perguntou, segurando uma bola nova como se fosse um troféu. Ronaldinho sentou no chão ao lado dela e pensou por um momento. "Porque alguém fez isso por mim quando eu era pequeno", disse a voz suave. "E porque a bola não é só pra jogar. Ela te leva pra frente, te tira de lugares ruins. E se eu posso ajudar você a chutar mais longe, então é isso que eu vou fazer." A menina sorriu, sem entender completamente, mas sentindo que aquelas palavras eram importantes. Ela correu de volta para o campo e Ronaldinho a observou, o olhar perdido em memórias de sua própria infância, quando um treinador de bairro lhe deu a primeira chuteira e disse: "Corre, moleque, que o mundo é teu." Enquanto isso, de volta ao campinho do gol de vida, João vivia seu próprio momento de transformação. Após o torneio, ele não era mais apenas o menino que quase se perdeu nas ruas. Agora, ele era o garoto que jogara sob os olhos de Ronaldinho, que marcara um gol que fez a multidão vibrar e que, de alguma forma, carregava a responsabilidade de honrar o que aquele dia significava. Na noite após o torneio, ele sentou com a mãe, Dona Clara, numa pequena casa de blocos sem reboco. A TV estava ligada, mostrando uma matéria sobre o vídeo viral de Ronaldinho. Dona Clara, uma mulher de mãos calejadas e olhos que viam mais do que diziam, segurou a mão de João. "Você sabe por que ele veio, né?" perguntou ela. João balançou a cabeça, confuso. "Porque ele viu em você o que eu sempre vi. Não deixa isso apagar, meu filho." João não respondeu, mas algo dentro dele mudou. Ele pegou um caderno velho, onde costumava rabiscar desenhos de bolas e campos, e começou a escrever. Não eram planos de ser um craque, mas ideias. Como ajudar outros meninos como ele, como levar o futebol para as ruas onde os sonhos morriam cedo. Dias depois, João voltou ao campinho, mas não como jogador. Ele pediu a seu Zé Roberto, o ex-jogador que confirmara a identidade de Ronaldinho, para ajudar a organizar treinos gratuitos para crianças menores.
Quero fazer como ele, disse João a voz firme apesar da timidez. Zé Roberto sorriu, vendo no menino o mesmo fogo que Ronaldinho tinha aos 15 anos. Eles começaram com um grupo pequeno, apenas 7 crianças, mas logo o número cresceu. As mães traziam os filhos, os irmãos mais velhos apareciam para assistir, e até alguns pais, que antes viam o futebol como perda de tempo, começaram a ajudar, trazendo garrafas d'água ou consertando as redes. João não era um treinador experiente, mas tinha algo mais valioso. Ele sabia ouvir. Quando o menino contava que apanhava em casa, João sentava com ele, como Ronaldinho fizera, e dizia: "A bola é sua amiga. Quando tudo tá pesado, chuta ela. Ela sempre volta." E aos poucos, o campinho do Gol de Vida se tornava mais do que um lugar para jogar. Era um lugar para ser visto. Enquanto isso, Carlos, o treinador que humilhara Ronaldinho, vivia seu próprio reckoning. Após o torneio, ele não voltou para casa imediatamente. Sentou-se num banco de madeira do lado de fora do campinho, a prancheta esquecida ao seu lado, e ficou olhando o vazio. As palavras de João ecoavam em sua cabeça. Ele pagou por tudo isso. Carlos sempre se orgulhara de ser justo, de proteger o torneio como se fosse seu. Mas agora via que ao julgar Ronaldinho pela aparência, ele havia traído o próprio espírito do Gol de Vida. Ele pensou em pedir desculpas, mas sabia que palavras não seriam suficientes. Na semana seguinte, ele procurou seu Jorge, o treinador da Baixada Fluminense, que agora trabalhava com Ronaldinho em outros projetos. "Quero ajudar", disse Carlos a voz baixa, quase engolida pelo orgulho que ele tentava deixar para trás. Seu Jorge, um homem que não guardava rancor, olhou nos olhos dele e assentiu. Então começa vendo as pessoas, não as roupas delas. Carlos começou a trabalhar como voluntário, não no campinho do Gol de Vida, mas em outros projetos que Ronaldinho apoiava. Ele carregava caixas de equipamentos, limpava campos, conversava com as crianças. No começo, era estranho. As pessoas cochichavam sobre o que ele fizera, mas Carlos não se defendia. Ele apenas trabalhava, e aos poucos aprendeu a ouvir. Uma tarde, enquanto ajudava a pintar as linhas de um campo, uma menina lhe perguntou: "Por que você está aqui, tio? Não era você que mandava no outro torneio?" Carlos respirou fundo e respondeu: "Porque eu errei. E agora quero acertar." A menina não entendeu direito, mas sorriu, e isso foi o suficiente para ele continuar. Enquanto isso, a história de Ronaldinho continuava a se espalhar. Em Salvador, um grupo de jovens criou um projeto chamado Chute Certo, inspirado no Gol de Vida, para levar futebol a comunidades carentes. Em São Paulo, uma ONG começou a usar a hashtag "Você não viu L" para arrecadar fundos para uniformes de times infantis. Até em Manaus, onde o futebol muitas vezes perdia para o trabalho infantil, uma escola adotou o lema de Ronaldinho: "A bola te leva para frente." E em cada canto, as pessoas compartilhavam histórias de bondade silenciosa. Um pescador que dava peixes para famílias sem comida. Uma costureira que fazia uniformes de graça para times de rua. Um motorista de ônibus que parava fora do ponto para levar crianças a treinos. O Brasil, tão acostumado a celebrar heróis barulhentos, começava a enxergar os que trabalhavam nas sombras. Ronaldinho, alheio à fama que sua história ganhava, continuava sua rotina. Ele visitava campinhos, escolas, centros comunitários, sempre com a mesma mochila surrada e o mesmo boné. Em uma dessas visitas numa comunidade em Niterói, ele encontrou João novamente. O menino, agora com 16 anos, estava diferente. Mais alto, mais confiante, ele liderava um grupo de crianças num treino improvisado. Ronaldinho parou na entrada do campo, observando em silêncio. João o viu e correu até ele, o sorriso tão largo que parecia iluminar a noite. "Seu Ronaldo, o senhor veio!" Ronaldinho riu e bagunçou o cabelo do menino. "Tô vendo que tu tá mandando bem, hein?" João corou, mas não desviou o olhar. "É por causa do senhor. Eu quero ser como o senhor. Não o jogador, mas o jeito que o senhor é com a gente." Ronaldinho ficou quieto por um momento, os olhos brilhando com algo que não era orgulho, mas gratidão. "Você já é melhor que eu, moleque. Só não para de chutar." Antes de ir embora, Ronaldinho deixou uma carta com seu Jorge. Era um papel simples, escrito à mão, com a letra tortuosa de quem não está acostumado a escrever muito. "Não me agradeçam. Não ponham meu nome em placa. Isso é para os meninos, para as meninas, para quem precisa de uma chance. Só não esqueçam de olhar para quem está do lado, porque às vezes é ali que a vida muda. Radez." Seu Jorge leu a carta em voz alta para os voluntários, e todos ficaram em silêncio, não por tristeza, mas por respeito. A carta foi guardada,
não como um troféu, mas como um lembrete. Meses depois, o campinho do gol de vida ganhou uma novidade. Um pequeno placa de metal, sem logotipos ou nomes de patrocinadores, foi fixada na entrada. Dizia apenas: "Para quem traz o sorriso, R10". Ninguém sabia quem a colocou ali, mas todos sabiam por quê. Ronaldinho nunca voltou àquele campinho, mas sua presença permaneceu. João, agora um líder entre os jovens, continuava os treinos, ensinando não só futebol, mas o que aprendera com Ronaldinho. Que o maior gol é fazer alguém se sentir visto. Carlos, transformado, trabalhava em silêncio, ajudando a construir novos campinhos. E o Brasil, aos poucos, aprendia a celebrar não só os craques que brilham nos estádios, mas os que iluminam as ruas. Numa noite quente, um vídeo novo apareceu na internet. Não era do torneio, nem de Ronaldinho jogando. Era um clipe simples, filmado por uma criança, mostrando ele sentado na terra, rindo com um grupo de meninos enquanto amarrava o cadarço de uma chuteira quebrada. A legenda dizia: "Ele não precisava, mas ele ficou." E abaixo, a hashtag que agora era um movimento. "Você não viu ele." O vídeo terminava com Ronaldinho levantando-se, a mochila no ombro, caminhando para fora do quadro, como se nunca tivesse estado ali. Mas ele esteve, e isso fez toda a diferença.